Mural quântico de alinhamento planetário vai te levar para conhecer o universo do início ao fim e o seu recomeço na forma de uma imagem e outra. Pronto, acabou! We have a take! We have a take! Ai. Olha, ainda bem que eu... Ah, você estava filmando ainda. If you want me to stay, I'll be around today to be a better bum for you to say. Bom, o Tony. I'm about to go soul, then you'll know for me to stay. I got to be me. Quem é o Tony? You'll never be in doubt. That's what I tell about you. You can't take me for granted and smile. Eu vou responder da seguinte forma. Tony, tem Tony, eu que sou sempre, só tem um Tony. Só. Tony Zacks. Tony Zacks é um escritor, Na verdade, Tony Zacks não tem muito a ver com o mural quântico. Que quem faz o mural quântico sou eu mesmo, um anônimo. Mas quando eu estou envolvido com arte, se a pergunta envolto com arte, eu pinto sobre o nome de Eugênio Maximiliano Coelho, muitas das vezes. Eu pinto sobre eu mesmo, meu nome. Eu escrevo sobre alguns heterônimos. Eu crio personagens que, quando eu estou escrevendo, eu gosto de escrever sobre pessoas que eu conheço, modificando completamente. Boto uma pessoa que eu conheço no papel dela, modifico o nome e eu também me ponho também nas histórias que eu escrevo. Então, se eu for contar todos os personagens que eu já escrevi, os nomes vão embora. Desde os anos 80 eu vinha pichando lá em Nova York, quando eu trabalhava de mensageiro, Tony Zacks. Então ele é que criou, a partir dele, as histórias que ele foi inventando. Eu me distancio de Tony Zacks porque ele é um personagem que eu criei para poder contar as histórias que eu mando ele contar. Não é bem um pseudônimo, porque eu gosto de me transportar totalmente a uma terceira pessoa, assim, para ver, para quando eu estou escrevendo ou pintando ou qualquer coisa, eu estar pintando sobre uma outra ótica, sobre uma outra, um outro ponto de vista, tentando me sair dos meus conceitos, sair dos meus julgamentos, para tipo assim, tentar eliminar, né? Porque nunca consegue, porque por mais que eu tente escrever sobre outra pessoa, sempre está saindo da minha cabeça, então sou sempre eu, Tony, né? E o Zacks foi um tag que eu inventei mais ou menos para dar vazão aos primeiros livros que eu comecei escrevendo. Até que eu escrevi o Pacto, que é o Tony Zacks, o Psicodélico Pacto Surreal, e o Tony Zacks também começou nas artes plásticas, invadindo um local lá em Costa Pereira, que eu chamo da Toca do Dragão. Lá na Costa Pereira, do lado do Teatro Carlos Gomes, ali debaixo de um prédio abandonado, onde só tinha morador de rua, tinha uns cartazes, umas coisas, eu comecei a habitar com vários dragões. E ali meio que é onde que começou o Tony Zacks nas artes. Tony Zacks nasceu assim, e os primórdios do Lambe também meio que saíram do livro, né, do Pacto Surreal de Tony Zacks.
Ó, Nem um minuto eu posso fazer assim. Você! pode. Se você é o personagem de si mesmo, faz o que você quiser. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O mural quântico, como ele foi criado? Quando eu vim para o mural quântico, quando eu vim para Guarapari, eu já estava longe de Vitória, então não podia estar habitando Vitória direto. Mesmo morando aqui, eu habitei lá, mas é que eu tinha essa missão. Aí eu queria um lugar aqui que eu pudesse estar transformando sempre. Então eu achei o mural quântico uma areazinha rebocada, no meio de um monte de chapisco. Eu falei, pô, não tem quadro melhor, e não tinha rampa ainda. Aí eu botei, a primeira coisa que eu botei foi uma imagem que eu pintei da prainha, com o Santo Antônio, do São Pedro no fundo, aquelas barcas, aquela coisa bem pitoresca, Guarapari. Quando eu pintei ela, a pintura era desse tamanho, na minha cabeça era do tamanho do reboco que eu tinha feito lá. Quando eu botei ele, pô, ele ficou perdido no meio do reboco, que tem quase 2 metros por 1 metro de altura. Aí eu falei, pô, tem que botar as coisas do lado, dar uma enfeitadinha. Aí eu fui fazendo mais e tal, e botando. Aí era meio Copa do Mundo, então... já faz um bom tempo, né? Então aí eu fui habitando e tal. Aí eu perguntei a uma pessoa uma vez, eu perguntei, quem é que faz isso aí, me dando uma de João sem braço? Aí falou, são umas crianças de escola, eles botam um jogador de futebol tal na Copa do Mundo. Falei, olha, legal, bacana esse negócio. Aí na minha cabeça ficou isso. Se alguém me pergunta quem é que faz, são crianças de escola. Como é que o mural quântico, esse lugar perdido no espaço, virou o mural quântico de alinhamento planetário? Eu comecei a ir muito cedo, porque tinha vezes que eu gostava de ocupar o tempo e colando várias coisas. E aí eu tinha que meio que em um horário fora de pico. Então eu comecei, e como eu acordo muito cedo, eu comecei a ir antes do sol nascer. E eu vi que o sol batia, quando nascia, batia direto nele. Aí eu comecei a ir nos equinócios e nos solstícios. E aí, de 3 em 3 meses, eu sou obrigado a modificar, mesmo que eu não estava aqui no dia certinho, no horário, mas geralmente eu tento estar lá no horário. Eu já estive lá várias vezes, 3 horas da manhã, ficar colando 3 horas andando na praia. Isso é estranho, né? Uma pessoa sai de casa 3 horas da manhã, os vizinhos, o que vão pensar, né? Aí, mas agora eu não estou tão preso a isso. Esse mural quântico agora no solstício de inverno, por exemplo, eu não pude nem estar, porque eu tinha que estar em outro local nesse solstício para fazer uma medição do sol exatamente, num outro projeto meu. Então não pude estar lá. Aí eu fiz essas imagens, né, que a gente tem aí. Bota na tela, Lombardi. Eclipse solar lunar, alinhamentos planetários, qualquer coisa celeste assim que está rolando, uma lua nova. Quando eu estou só com vontade de colar lá, eu pego uma lua de morango, uma lua de melancia, ou pera, uva, maçã, ou qualquer uma dessas luas que rola. Estou com muita coisa acumulada, eu vou lá e dou uma aliviada e estou sempre modificando e dando vazão. Tanto a minha criatividade, que muitas das vezes, quando eu faço uma pintura, eu faço uma pintura para um lugar. Então, às vezes é para eu guardar, eu faço num quadro, coisa e tal. Mas quando eu faço para lá, é geralmente alguma coisa que está me inspirando naquele momento. Então, então não que tenha a ver com
o fenômeno celestial em si, mas como é que eu estou sendo influenciado no meu íntimo pelo aquele fenômeno que vai rolar, e de antemão já pinto o que seja o Pato Donald. Não tem nada a ver com o equinócio de primavera, né? Pô, e Pato Donald, não tem nada a ver, só que eu estava com uma vontade danada no equinócio da primavera de pintar o Pato Donald, mas assim, que tem a relação, não tem, é só a minha vontade mesmo. Mas muitas coisas eu gosto de fazer retratando o momento. Tipo, Banksy, há pouco tempo atrás eu me senti obrigado a ir para botar só um cartazinho que tinha aberto uma exposição do Banksy lá em Glasgow, é sobre todos os stencils dele. O meu trabalho todo é em cima de stencil. Então eu me senti super alinhado com ele, e o solstício de inverno estava próximo, então estava muito próximo. Então aí era dia 15, o solstício foi dia 21, então eu meio que peguei o gancho, aí fez o ícone que ele criou para a exposição dele de stencils, que ele próprio falou, pô, eu guardo esses stencils desde que eu comecei, e correndo grande perigo, porque se acham os meus stencils, eles iam ligar eles a mim, com certeza. Então, e Banksy, a identidade dele é secreta, né? Então, para mim, ele talvez seja a maior influência para eu fazer o mural, assim, humana, né? Fora as referências celestiais, né? A referência humana, talvez a minha maior referência, não só para a arte urbana que eu faço, mas um pouco da minha arte também, que eu gosto de fazer. Tá, a cidade de Guarapari, a relação com o mural quântico e Tony Zacks, eu vejo muito como eu estou morando aqui. Eu precisava de um lugar para atuar. Eu queria um local que eu pudesse estar transformando. Eu tenho alguns quadros que eu estou sempre transformando. E um deles é o mural quântico, que eu julgo como se fosse uma mostra meio que de longuíssima duração. Talvez algum dia a prefeitura vai tirar aquilo, vai dinamitar aquilo, vai falar, ninguém mais cola nada aqui, que a gente... Porque antes tinha um negócio todo apagado, escrito pedras escorregadias, talvez até bote isso lá em cima, lá de alguma forma. Cuidado com as pedras escorregadias para não ter tirado 100% a utilidade daquele reboco ali, que tem me servido já tem 7 anos. E talvez eu faça isso e continuo usando, mesmo que estava bem apagado, sobra só o resquício na memória daquele muralzinho. Eu sei que era perigo, perigo é alguma coisa. Então, aí perigo, aí eu achei que estava fazendo até um serviço para a comunidade, né, assim, que eles podiam chegar ali e ver, perigo, será que é radioatividade em demasia? Será que tem algum maníaco da Praia do Morro agindo aqui? Será que é alguma... Então aí eu quis meio que tirar aquele perigo e botar só coisas mais positivas. Assim, nem tudo é positivo na arte, né? E a arte, como a gente sabe, é quase um crime, né? A arte e crime é um pouco, né, relacionado, assim, eu vejo muito, ainda mais a arte urbana, né, que muitas vezes não é permitido. Eu pretendo, sim, tocar as pessoas, mas quando eu não toco, eu acho que eu estou tocando de alguma forma, pelo menos essa pessoa está me tocando. O que eu fiz de errado, né? Por que ele não parou e olhou para essa coisa nada a ver que está aí? Porque se eu vejo uma coisa que não tem nada a ver, eu vou falar, que coisa nada a ver é essa? Quanto tempo eu pretendo que ele continue em pé? Eu já posso até responder, 200 anos. É o limite, assim, máximo. Depois podia mudar para outra coisa, né? Se o mar não tomar conta antes.
Eu gosto de saber o que é que toque, quantas possibilidades de tocar as pessoas com arte existem. A ideia é essa, é não ser nada a ver, é uma coisa um pouco meio inusitada. Mas o que você está ganhando com isso? Pô, nada. Mas se quiser, eu deixo, bota o Pix aí na tela aí, ó. Pode, ó. 100 conto, 200 mil, 1 milhão de like. Para mim, um like eu acho que já é até demais, porque não tem o que gostar, porque é uma coisa muito egóica, uma coisa que... Como é que eu vou no universo do início ao fim e volto na forma de um Draconis e Queens de Cheng Hao? Essa pergunta é uma pergunta que é muito... A resposta é muito nadaverista. É uma ginástica mental que eu faço, porque tudo é mental, né? É uma ginástica que eu faço, que uma vez nasceu esse negócio, que eu estava num eclipse da Lua, e estava lá, e estava vendo a Lua, e estava sabendo exatamente onde o Sol estava também. Aí eu já fazia um exercício meio semelhante de daqui na Lua, assim, meu espírito, minha alma, sei lá, minha projeção minha, eu mandava ele para dar uma volta na Lua, e dava uma volta no planeta e na Lua e voltar para o planeta. Aí nesse eclipse eu via onde que o Sol estava, eu falei, pô, eu vou lá no Sol agora também. Então fui na Lua, voltei no planeta e fui até o Sol. Eu já tinha ido ao Sol outras vezes na minha ginástica, mas dessa vez, quando eu vi exatamente onde estava o Sol e sabia que estava alinhado com a Lua e o mural quântico, dessa vez eu não dei a volta no Sol e voltei, eu entrei dentro do Sol, para dentro do Sol e saí pelo outro lado. E há muito tempo atrás eu tinha tido um sonho que eu atravessei a parede, e no sonho a sensação não é a sensação boa como voar. Eu sempre sonhei que eu estava voando também. Mas a de atravessar uma parede, as moléculas, as coisas, foi meio desconfortável. E dessa vez, consciente, quando eu entrei dentro do Sol, eu senti um pouco que a mesma sensação de ter passado por uma parede. Só que quando eu saí pelo outro lado do Sol, eu saí com um monte de partículas assim coloridas assim, e meio que permeando o universo inteiro, e eu pude me sentir. Aí eu fui a Andrômeda, não, eu fui aqui a constelação das Pleiades, voltei aqui, peguei mais velocidade, fui até Andrômeda, dei uma volta em Andrômeda, e quando eu voltei, isso tudo um monte de partículas de luz. Aí eu falei, eu quero experimentar o universo inteiro. Que como é tudo mental, é só uma brincadeira. Eu não faço isso, sabe? Não é meu corpo que está indo, não, sabe? É minha cabeça, tá? Então, por favor, não é, sabe? Meus átomos continuam tudo no lugarzinho onde que eu tô ali, em frente ao mural quântico. Aí minha cabeça, tá? Ó, geralmente eu tô de olhos fechados, então eu faço essa viagem planas, essas coisas não sei se tem a ver, mas então é só uma brincadeira, uma ginástica, uma coisa imaginativa, assim, que eu gosto de me sentir o universo inteiro. Eu senti que tanto o mundo como o universo inteiro, é tudo muito pequenininho, é tudo uma parte tão mínima de uma coisa tão exponencialmente gigantesca. Amanhã de manhã eu vou lá hoje, o pai dela é a minha tia, fritando uma linguicinha na lojinha de decoração. Corações e milhões de likes, tá tudo ok, tá tudo alright. Compra tudo, leva grátis, paga assim quando puder. Promoção inversa só pra você, aceitamos Pix, NFT,
100% off em tudo e de quebra, ainda leva um prêmio nada a ver.